Oi, pessoal! O tema da nossa aula anterior foi sobre câncer e hoje a nossa aula de número 8 vai ter o tema de vacinas. Foi um tema que foi bem pedido lá no Google Forms e é um tema bem interessante. Você sabe então por que a gente toma vacina, como elas surgiram e como elas funcionam? Se não, fica aí na nossa aulinha para você descobrir. A vacina, então, gente, vou voltar lá na história, né, e contar para vocês um pouquinho de como ela surgiu. Em 1904, mais ou menos, 1903, se eu não me engano, o Brasil ele era um lugar muito insalubre para se viver, era um lugar muito pobre, né? Principalmente o Rio de Janeiro, que era onde as embarcações europeias chegavam para trazer as pessoas e as importações. Então, assim, nessa época, o Rio de Janeiro ele era muito lotado, muita gente morando no mesmo lugar. As ruas elas eram muito estreitas, as casas eram insalubres, muita gente morando na mesma casa, né? Porque as mulheres tinham muitos filhos. Mas o que? Não tinha saneamento básico, né? Não tinha a rede de esgoto que a gente tem hoje, beleza? E isso tudo fazia com que o Rio de Janeiro fosse um lugar feio, um lugar ruim de se viver, com mau cheiro, com gente fedorenta, com muita gente jogada no chão, doença. E aí os europeus, eles não queriam mais vir para cá, não queriam vir para o Rio de Janeiro para ver uma cidade feia. E isso começou a afetar a economia do país. Por quê? Os navios que traziam as importações aqui para o Brasil, que paravam no Rio de Janeiro, né, atracavam no Rio de Janeiro, eles não queriam mais vir para cá. Então eles pararam de importar as coisas, não chegava mais produtos no Brasil. E aí, né, o governante atual, que eu não sei qual que é, tá, gente? Procurem aí em 1900 quem era o governante. Decidiu que alguma coisa tinha que ser feita, porque isso estava afetando muito a economia. E aí ele ele encarregou, né, o Oswaldo Cruz, que é um médico super conhecido, né, tem até a Fundação Oswaldo Cruz, que ela existe até hoje, uma fundação super importante aí, para poder resolver essas questões aí médicas mesmo, né, essas questões de doenças que estavam acontecendo ali. Então, fora essa questão de doenças, as ruas elas foram alargadas, se começou a colocar o saneamento básico, e a população que vivia ali no centro, né, que era super populoso, ela começou a ser mandada para fora, né, porque antes todo mundo morava no centro. E aí tinha esse aumento gigantesco aí na população. E aí essa população mais pobre que morava ali no centro, ela foi mandada para outros locais, mais para a periferia ali do Rio de Janeiro. E foi onde começou a surgir as favelas, então, onde as pessoas elas começaram a ter que deixar as suas casas no centro e se deslocar para a periferia do Rio de Janeiro e viver em condições insalubres, às vezes condições perigosas, muitas pessoas na mesma casa. Entretanto, o centro do Rio de Janeiro, que era onde os navios atracavam e aonde tinha a questão da visitação europeia, ficou mais limpo. Então, tem esse outro lado também. Além disso, né, da questão da formação das favelas, a questão de saneamento básico, hábitos de higiene também foram ensinados para essa população, ok? E o Oswaldo Cruz, como médico, ele tinha 3 epidemias para resolver ali naquela época de 1900, ok? Ele tinha ali acontecendo uma epidemia de peste bubônica. A peste bubônica, ela nada mais é do que uma doença transmitida aí pela pulga do rato, ok? Ele tinha um problema de febre amarela, que a gente teve aí recentemente, né? Uma epidemia de febre amarela. E ele também tinha um problema aí de varíola, tá bom? Ele tinha essas 3 doenças que dominavam aí no Rio de Janeiro e que tinham que ser erradicadas, né? Ou tinham que, pelo menos, reduzir muito o número de afetados, porque isso estava impedindo com que os europeus atracassem aqui, porque eles achavam que eles iam ficar doentes. Então, tinham essas 3 doenças. A peste bubônica, como eu falei para vocês, ela era transmitida pela pulga do rato. Então, a primeira coisa que Oswaldo Cruz foi fazer era começar a eliminar os ratos, né?
Segunda, febre amarela. Como a gente sabe, a febre amarela ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Então, Oswaldo Cruz determinou que ia ter a erradicação, né, a caça pelos mosquitos Aedes aegypti, né? Como a gente sabe, né, não colocar água nos pratos, não deixar água empoçada, e a própria erradicação do mosquito mesmo, tá? E a última, que era a varíola, ela não tinha como inibir a transmissão. A única forma de acabar com a varíola era com a vacinação, tá? Mas nessa época não existia vacinação da população, não existia cartilha de vacinação que a gente conhece hoje, onde tem mais de 14 vacinas para a gente tomar. Não existia isso. E aí, como era um momento de crise, né? Tinha muitos casos de varíola, aconteceu a vacinação obrigatória. Não sei se vocês ouviram falar, já ouviram, já estudaram, né? A vacinação obrigatória foi quando o governo ele determinou que soldados podiam entrar na sua casa e vacinar obrigatoriamente todos que moravam ali. Só que as pessoas elas ficavam assustadas, né? Porque elas não sabiam o que estava acontecendo. O que é isso? Chega um soldado do governo e aplica uma coisa no meu músculo, na minha pele. Ninguém sabia o que era vacina. Então, aconteceu o que a gente conhece aí nos livros de história como revolta da vacina, onde a população se uniu contra a vacinação obrigatória, tá? E aí aconteceu que cancelou mesmo a vacinação obrigatória, tá? Não teve mais, e por isso, um dos problemas disso foi que a varíola, que já estava erradicada, né? Ela depois apareceu um tempo depois e dizimou aí cerca de 7 mil pessoas, tá? Mas aí, a partir desse momento, né, onde teve a revolta da vacina, o governo ele começou a fazer campanhas conscientizando a população. Porque antes ele falou o quê? Todo mundo tem que ser vacinado, você vai ser vacinado e pronto, acabou. E ninguém explicou o que era vacinação. Então, a partir desse momento onde teve a revolta da vacina e que a população não queria mais ser vacinada, aí eles começaram a fazer essas campanhas de conscientização que a gente vê todo ano aí na televisão, da gripe e de outras doenças, ok? Então, essa é a história, tá, da vacina. Hoje em dia, a vacinação, ela é um hábito da população comum, beleza? A gente tem esse hábito de a criança nasceu, já vai vacinar, né? Todas as vacinas estão em dia. Nós temos aproximadamente aí 14 vacinas que uma criança tem que tomar, 7 vacinas que um adolescente tem que tomar, que normalmente são doses de reforço de quando ela tomou uma vacina quando era criança. E temos umas 5 vacinas para adultos e idosos, tá bom? Mais ou menos isso aí o número. A vacina, então, como que ela funciona? A vacina, ela é um método paliativo, é um método profilático, tá bom? Não sei quem já teve essa aula comigo, mas eu explico que todos os medicamentos, eles se dividem em 4 grupos: profilático, paliativo, curativo e fins diagnóstico, tá? Então, paliativo é aquele medicamento que só trata os sintomas. Então, aquele medicamento da gripe analgésico que só cura os sintomas que eu estou sentindo. O curativo é aquele que cura, como o próprio nome já diz. Então, por exemplo, um antibiótico, tá? Quando eu tomo um antibiótico, eu estou curando. É um medicamento curativo. O medicamento profilático, então, é a minha vacinação, tá? Ela previne uma doença de acontecer. E os meus fins diagnósticos são todos os medicamentos utilizados aí para fins de diagnóstico de exame. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma endoscopia ou algum outro exame e uso um contraste ou uso algum líquido para melhorar a visualização, isso é um medicamento utilizado para fins diagnósticos, ok? Então, a vacina, ela é um método profilático, né, para prevenir as doenças, tá? A vacina, então, ela previne uma doença, tá? Ela não trata, ela não cura, né? Então, não adianta se eu já estou doente tomar vacina, isso só vai piorar a minha situação. Por isso que quando tem vacinação da gripe, não sei se vocês já escutaram falar, que se você estiver com alguns sintomas, febre ou coriza, é melhor não tomar. Porque se você já estiver com gripe, isso vai potencializar ainda mais a gripe, podendo levar a um quadro severo aí, tá? Então, a vacinação, ela age aí prevenindo uma doença. Como, professora? Estimulando o meu sistema imunológico, tá? A gente está falando bastante de sistema imunológico aqui nas nossas aulas,
O sistema imunológico, ele é super importante contra essas doenças. Vocês estão vendo aí a corrida que está sendo para criar uma vacina contra o coronavírus, tá? Não é fácil, às vezes nem é descoberto, mas estamos na expectativa, está tendo muitos estudos, já tem alguns estudos promissores. E essa vacina, ela vai fazer o quê? Ela vai prevenir que uma pessoa seja contaminada, ok? Se ela já está contaminada, não vai adiantar nada, tá bom? A vacina, então, ela vai entrar no seu organismo e ela vai estimular o seu sistema imunológico a produzir anticorpos contra aquela doença. Então, quando você tiver contato com aquela doença, por exemplo, estou no meio de um grupo e alguém está contaminado com coronavírus e tossiu, eu vou ter contato, esse coronavírus ele vai entrar no meu organismo, só que quando ele entrar lá no meu organismo, ele não vai conseguir se multiplicar, tá? Porque eu já vou ter anticorpos contra aquele ali, meu organismo já sabe que aquilo ali é estranho. E ele vai lá e vai matar o coronavírus, ok? Então a vacinação ela age aí prevenindo, tá bom? Existem alguns tipos diferentes de vacinação, não sei se vocês já ouviram falar, tá bom? Que é a vacina atenuada, vacina com vírus vivo, vacina com vírus morto, tá? Qual é a diferença aí dessas vacinas? Primeiro que eu quero falar para vocês é a vacina do vírus vivo, tá? A vacina do vírus vivo, ela não é muito utilizada, tá? Tem aí várias vacinas com todos os tipos de vírus, depende do que pode ser feito, né? Às vezes uma vacina com vírus morto não faz efeito, então tem que ser utilizado o vírus vivo. O vírus vivo, ele é eu vou pegar ali o vírus daquela doença, tá? Por exemplo, o vírus da... Ai, meu Deus, esqueci qual que é do vírus vivo. Aquela que a gente toma quando é criança e dá aquela bolinha assim, ó. Não sei se é a tríplice viral, se eu não me engano é. Aquela vacina que a gente toma, que todo mundo toma no braço, e ela dá aquela bolinha, ela é uma vacina de vírus vivo. Por quê? Aquela bolinha que dá, aquela é uma reação do nosso organismo. Por quê? O vírus ali, ele tá vivo. Então, a reação, a resposta imunológica, ela é muito mais forte, tá? Muito mais potente. E aí causa aquele machucadinho. Se a criança tomar a vacina e não der o machucadinho, gente, você tem que voltar e tomar de novo, tá? Porque significa que a vacina não funcionou, tá? Então, deixa eu só olhar aqui para vocês qual que é. Então, a BCG, né? Oh, meu Deus, como assim, né? A vacina BCG, então, que é a vacina contra a tuberculose, tá? Ela é essa vacina que a gente toma no braço e causa esse machucadinho. Se ela não causar um machucadinho, você tem que voltar e tomar de novo, beleza? Ela causa, então, esse machucado por causa da resposta que é muito forte, beleza? Porque o vírus, ele tá ali vivo, ele só não tem a parte que causa a tuberculose, tá? Mas ele tá ali, todo o seu organismo vivo ali dentro, tá bom? Eu tenho a vacina de vírus atenuado, que é quando eu vou pegar esse vírus e vou cultivar ele numa cultura de células, vou fazer ele se multiplicar lá, né, dentro de uma estufa, né, dentro de uma coisa in vitro, né? E aí eu vou fazer com que esse vírus, ele vai ser aplicado em outro animal, tá? Um macaco ou qualquer outro animal. E aí, quando ele é aplicado nesse animal, ele sofre algumas mutações e quando ele é utilizado em humanos, ele não causa doença mais, tá? Então, o vírus atenuado, ele é aplicado em algum animal, cavalo, macaco, sofre mutação e aí esse vírus mutado, que tem ali o seu DNA viral e tudo, ele é aplicado no ser humano e não causa doença, ok? E nós temos a vacina do vírus morto, tá?
que é a vacina onde eu tenho menores riscos, não existe risco de uma vacina com vírus morto causar a doença, tá? As outras, o atenuado nem tanto, mas o vírus vivo, se você tiver um sistema imunológico muito fraco, por exemplo, quem tem AIDS ou quem faz tratamento para reduzir a imunidade, pode sim ter a doença por ter tomado a vacina, tá? Mas qualquer outra pessoa não, beleza? Você, normal, vai lá tomar a sua vacina, você não vai pegar a doença por aquela vacina, tá? Então, a vacina do vírus morto, ela nunca vai causar a doença, porque o vírus ele está morto ali dentro, ok? Ele não é capaz de causar a doença. Muitas pessoas falam assim, professora, mas eu tomei a vacina da gripe e fiquei gripada. Não é possível, tá? Vamos lá. Como assim não é possível? Porque algumas pessoas falam assim, foi a vacina que me causou a gripe. Não é possível. Por quê? O vírus da vacina da gripe, ele é morto, tá? Ele não vai causar gripe. O que pode acontecer? Você pode desenvolver um resfriado e confundir esse resfriado com uma gripe, porque a vacinação da gripe ela é feita numa época onde tem muitos casos de gripe, tá? Ou muitos casos de resfriado, uma época um pouquinho mais fria, né? Uma transição de clima. E aí você fica resfriado e acredita que é gripe. O que pode acontecer também é que a vacina ela não faz efeito na hora. Você não tomou a vacina agora e você está imune. Ela demora para fazer efeito. Então, nesse meio tempo, você pode contrair a gripe, ok? Então, essas são as duas coisas que podem acontecer. Mas a vacina feita com vírus morto, que um dos exemplos é a vacina da gripe, ela não causa a gripe, tá? Ela não causa a doença, em hipótese alguma. Alguns mitos e verdades aí que a gente vai falar sobre as vacinas, né? Primeiro, as vacinas elas podem causar efeitos colaterais? Sim, tá, pessoal? As vacinas elas podem causar efeitos colaterais. Em algumas pessoas, principalmente crianças, o efeito ele é maior porque o sistema imunológico da criança ele é diferenciado. Então, pode ter febre, pode ter mal-estar, pode ter dor no local, tá bom? Isso é normal. Para doenças que nem sempre são severas, como catapora, a vacinação não é necessária? Isso é mito, tá, gente? Para todas as doenças que existem vacinas, tem que ser tomada a vacinação. Não é porque a doença ela não é grave que você não vai tomar a vacina. Outra coisa, mesmo que a doença tenha sido erradicada, eu não preciso tomar vacina? Isso é mito, gente. Um exemplo é o sarampo, né? Que o sarampo ele tinha sido erradicado no Brasil, ou seja, galera, não existia nenhum caso, ok? E ele voltou aí porque as pessoas pararam de se vacinar. Porque falaram assim, não existe sarampo mais no Brasil, então para que eu vou tomar vacina, né? Então, as pessoas pararam de tomar a vacina e a doença voltou, tá? Então, mesmo que a doença quase não exista, não escuta mais falar, não é grave, você vai tomar a vacina mesmo assim, tá bom? Vacina causa autismo? Muitas pessoas pararam de vacinar os seus filhos recentemente porque falaram que a vacinação ela causava autismo, tá? Por quê? Pelo mercúrio que contém nas vacinas. O mercúrio ele é um metal pesado, tá? Que ele causa, assim, alguns efeitos colaterais e ele é utilizado na vacina como conservante, tá? Sabe aquela vacina que é um potinho e que tem 10 doses, então 10 pessoas vão tomar? Aquela vacina, para ela não estragar enquanto ela fica lá aberta esperando a próxima pessoa, ela vai ter o mercúrio lá dentro para não contaminar. Por isso que muitas vezes algumas unidades de saúde elas fazem o dia D, né, da vacinação, para usar essas doses tudo de uma vez e não ter problema de estragar a vacina. Então, assim, o mercúrio realmente, ele tem mercúrio lá dentro da vacina. O mercúrio a gente sabe que ele tem diversos efeitos no organismo, mas na concentração que ele se encontra na vacina, ele não causa nenhum efeito colateral e nem autismo, tá bom, gente? Então, vamos vacinar os filhos. Não vamos deixar de vacinar por causa disso. Outra pergunta. Pessoas alérgicas a ovo não devem tomar a vacina? Verdade, tá? Algumas pessoas alérgicas a ovo não podem tomar a vacina. As que eu lembro agora que não podem é a da febre amarela e a da gripe. Por quê? Essas duas, elas são feitas a partir do ovo, tá, gente? A base da vacina é o ovo.
Então, se você é alérgico a ovo e tomar essa vacina, você vai ter uma reação alérgica e provavelmente um choque anafilático, tá? Dependendo do grau de alergia, tá? Eles pegam um ovo e incubam ali o vírus dentro do ovo para ele poder se replicar, né? E depois você transformar isso em vacina, tá bom? Tomar vacina 2 vezes não faz mal? Verdade, tá, gente? Tomar vacina 2 vezes não faz mal. Tanto que se você, por exemplo, perder o seu cartão de vacina, você vai ter que tomar tudo de novo, tá bom? Isso não tem problema nenhum. O que acontece é que se você tomar 2 vezes, por exemplo, não vai potencializar o efeito. Algumas pessoas falam assim, vou tomar a vacina 2 vezes da gripe para melhorar o efeito. Não vai adiantar muita coisa, tá? Mas se você perder o seu cartão, você vai ter que tomar tudo de novo. Outra coisa que eu já falei numa live, eu acho super interessante, é que às vezes, mesmo tomando a vacina, o nosso organismo ele não cria imunidade contra aquela doença. Vou dar o meu exemplo. Eu tomei todas as minhas vacinas, tomei a vacina da hepatite, mas quando eu tinha 20 anos, por exemplo, eu fui fazer um exame para saber, né, estava tudo normal, e eu descobri que eu não tinha anticorpos contra a hepatite. O meu corpo, ele não produziu os anticorpos contra a hepatite. Isso acontece, tá? Com qualquer vacina. E aí eu tive que tomar de novo as 3 doses da hepatite, tá bom? Então você aí que vai no médico fazer seu check-up anual, pede o médico para verificar se as vacinas elas estão válidas. Ou seja, se você tem um anticorpo. Quando você fizer o exame, por exemplo, de hepatite ou de rubéola ou de sarampo, vai vir assim, IgG, que vocês estão vendo aí muito falar na TV, né, do coronavírus, IgG e IgM. O IgG, ele tem que ser reativo, tá? Ele tem que ser positivo, para mostrar que você tem anticorpos contra aquela doença. O IgM é quando a doença está ativa. Se o IgM der positivo, significa que você está doente, tá? Então, o IgG, ele tem que dar positivo e o IgM tem que dar negativo, para dizer que você tem anticorpos e você não está doente. Beleza? Isso é bem interessante aí da gente saber. Ok? Essa foi a nossa aula. Essa aula é bem tranquila, tá bom? Se você quiser saber quais são as vacinas que tem que tomar, é só você entrar no site do Ministério da Saúde e olhar a cartilha de vacinação lá, tá bom? Verifica se você está com todas as suas vacinas tomadas. Se não tiver, vá tomar, tá bom? Por quê? Isso influencia em várias coisas. Às vezes você quer viajar e não pode porque não tem a vacina. Então, assim, sempre tenha o seu cartão de vacinação em dia, tá? Se ficou qualquer dúvida, eu vou deixar uma caixinha para vocês perguntarem no Forms. E semana que vem também vai ter o plantão Tira Dúvidas, onde a gente tem um tempinho aí para estar tirando algumas dúvidas, tá bom? Tchau, tchau!